Você está assistindo Poltrona Pop? E o programa de hoje é a abertura do mês X. Roda a vinheta. Galera, começou o mês X, cara, e Café, me explica o que é essa doideira de mês X aí, cara. Cara, a Poltrona Pop esse mês vai trazer um especial sobre os X-Men. Nós vamos falar tudo sobre os X-Men. Desde a trajetória deles nos quadrinhos até a trajetória no cinema e na televisão. Não perca! Pois é, cara, assim, a gente vai falar de várias coisas. A gente decidiu fazer um mês inteiro com programas sobre os X-Men. Por quê? Porque vem o filme aí, né? Estreia dia 22 de maio, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, baseado aí na obra de arte do nosso querido Chris Claremont, que eu tive o prazer de conhecer em 2011 aqui na Rio Comic Con. Cara, super simpático, super bacana. Cara, que honra você ter conhecido o Chris Claremont. Ele é considerado aí pelos fãs dos X-Men um dos escritores mais importantes que passaram pelos títulos X desde a década de 70 até a atualidade. Histórias, ele escreveu as histórias mais importantes do X-Men. Ele é o mais, vamos dizer assim, realmente significativo roteirista do Império dos Mutunas, vamos dizer assim. É verdade, ele escreveu as histórias mais importantes da Marvel. Saga da Fênix, a Saga da Fênix Negra, Dias do Futuro Esquecido, que tem uma importância não só pela história em si, mas por todo o marco que ela deixa nos X-Men para as próximas décadas. A gente vai explicar tudo isso no especial Mutante desse mês. E assim, cara, e a Marvel, ela tá fazendo 75 anos, né? Porém, na verdade, eles estão fazendo assim, eles estão estendendo isso para que nos próximos anos a gente venha comemorar os 100 anos de Marvel de uma maneira diferente. Exatamente, a Marvel, ela está comemorando esse ano os 75 anos dela e já lançou um site que é uma espécie de enciclopédia Marvel, que você pode acompanhar a trajetória, a capa de todas as revistas, todos os personagens e as aparições dele nos quadrinhos. Ficha técnica, tudo. E o mais importante, a Marvel está lançando o evento Original Sin e está lançando também o especial 100 anos Marvel. Agora eles estão completando 75 anos, mas estão comemorando os 75 e os 100 anos da Marvel. Como é que funciona isso? Eles estão dando um salto de 25 anos nos planos deles para os títulos da Marvel. Pô, inclusive, assim, com mudanças significativas, né, cara? Como, por exemplo, se eles vão pegar um dos vilões clássicos do Homem-Aranha. Exatamente, não o Demolidor, do Homem-Aranha, que é o rei do crime, né, cara? E ele vai estar usando aí o simbionte do Venom, né, cara? É o Kingpin Venom. E o plano do Marvel 100 anos, eu acredito, editorialmente falando, seja testar alguns conceitos que eles têm medo de lançar na cronologia oficial. Kingpin Venom, cara, o gordão com o simbionte do Venom. Cara, que o Venom já foi aí infectar a galera, né, cara? Por exemplo, o Flash já foi infectado pelo Venom, né, cara? Então o Venom tá aí. E assim, que legal que eles pegaram agora um vilão de verdade, assim, vamos dizer assim, com uma característica ímpar como o Rei do Crime, que já tem uma carga própria, né? E você, porra, dá um upgrade na malignidade do cara, bicho. Isso aí vai ser foda, assim, eu acho que vai ser legal. Vamos esperar pra ver, se provavelmente no Brasil deve estar chegando o ano que vem. A Panini mantém um ano de diferença entre os lançamentos lá fora e aqui. Então a gente deve ter isso aí o ano que vem. Agora é esperar para ver, tanto isso quanto o Original Sin. Inclusive todas as novidades sobre o Original Sin você acompanha no www.poltronapop.com.br. Pois é, Café, você que é um camarada que entende particularmente do universo dos X-Men, me conta aí, cara, como é que isso começou? Foi lá em 1963, né, cara? Isso, os X-Men são criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. Aliás, a dupla que criou quase que todo o universo Marvel. E os X-Men tem uma característica especial do momento, cara. O Stan Lee, ele tá prestando atenção no meio à sua volta, nessa questão política, e ele vê a causa dos negros, a causa do preconceito das minorias muito forte. E ele tenta trazer isso para os quadrinhos. Junto com isso,
ele une uma outra coisa, uma outra característica dele que é genial. Ele uma vez ele disse em uma entrevista que era muito difícil ficar explicando a origem dos poderes de cada personagem específico. E ele tinha que ficar criando aquelas ideias mirabolantes, uma aranha radioativa, um acidente com lixo tóxico, acidente com raio gama. E aí ele pensou o seguinte, pô, cara, eu vou fazer o seguinte, mano, eles nasceram assim e pronto. São seres humanos superiores. Isso. Os caras nasceram daquele jeito e quando eles atingiram a puberdade, os poderes se manifestaram e pronto, eles são uma minoria por causa disso. Eles são odiados e temidos porque eles são diferentes da sociedade, da raça humana em comum. E ele associa isso aí ao movimento negro, ao movimento... Até a questão do Flower Power, que estava começando naquela época. E assim, cara, isso era uma coisa ousada, porque, cara, você mexe com os sentimentos, né, que de repente é aquela coisa, né, cara, quadrinho é pra criança, o adulto não lê, blá 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 blá. Nos anos 60, muito menos ainda adultos liam quadrinhos, né, cara, quadrinhos. Então, assim, isso ficava embutido ali. E hoje é que você percebe a importância disso aí, né, cara? É verdade. O pessoal costuma comparar o professor Xavier com Martin Luther King e o Magneto com Malcolm X, que era o líder revolucionário que queria dar porrada e quebrar a porra toda. Mas é mais ou menos isso mesmo que acontece, né, cara? É. E assim, cara, isso tudo nos quadrinhos ali, pra hoje em dia a gente poder vir aqui revisitar essas histórias e ver como foi importante e como foi sagaz o a ideia do Stan Lee. Cara, assim, só ele mesmo, cara. E estudando, quando eu estudei literatura, cara, me explicaram que um clássico só é um clássico quando ele se torna atemporal. Ele é atual mesmo séculos depois. E, bicho, os X-Men foram criados em 1963, nós estamos em 2014 e ainda é... Estamos falando de X-Men aqui. E a gente tá aqui falando de X-Men. Mas, nos quadrinhos, cara, os X-Men são criados em 1963... mas eles não têm aquela força toda no início que teve, por exemplo, o Homem-Aranha. Ou um Quarteto Fantástico. Ou um Quarteto Fantástico, exatamente. Eles passam durante muito tempo a fazer parte da segunda categoria Marvel, junto com o Thor, junto com esses outros personagens. E a coisa só muda lá em 1975. Pois é, e assim, cara, é aquela questão, né, cara? Como era um grupo multirracial, né, acho que ele foi um tanto quanto mal compreendido de início. Né, cara? Porque, assim, geralmente quando você vê aqueles desenhos americanos, você tem 3 americanos e 2 pessoas que são de raças diferentes. Né? Geralmente um asiático e um negro. Né? Ou, assim, acho que só o Capitão Planeta que tinha um de cada um, assim, eu tinha 2 brancos, né, cara? Então era meio complicado. Então isso era uma coisa dos anos 70, era muito complicado, o pessoal não entendia. E assim, acho que é por isso que eles acabaram relegados ao segundo escalão. Talvez pela questão racial. Talvez, eu posso estar errado, viu? Não, de repente os gibis eram muito ruins. É isso que eu ia falar, entra até uma questão da qualidade das histórias que não eram iguais às do Homem-Aranha. O Stan Lee estava ocupado no momento escrevendo 4, 5 gibis do Homem-Aranha, que era o maior fenômeno da Marvel. Eu tenho ideia, né, cara? Então é uma carga muito grande. E assim, cara, assim como eram membros de várias etnias, também tinham membros de vários países. E a coisa mudou de figura quando surgiu no grupo um personagem que foi criado pelo Len Wein e pelo David Cockrum, né, cara, que era o Wolverine, que apareceu aí nos quadrinhos a partir de 75 nos X-Men, né? Isso, na verdade ele aparece nos X-Men em 75, mas a primeira aparição dele é um ano atrás no gibi do Hulk, no Incredible Hulk número 181, que ele aparece contratado por, eu não me recordo direito na história, mas eu não sei se é pelo governo canadense ou pela SHIELD para caçar o Hulk, que tá passando uma temporada no Canadá. E a história, se eu não me engano, tem desenho do Dave Cockrum, o Wolverine aparece, depois ele fica quase um ano no esquecimento, só aparece depois quando o Len Wein assume os quadrinhos dos X-Men e faz uma nova equipe. De si também, pra botar na equipe, né, cara? Ele não ia ficar só brincando com o brinquedo dos outros, ele tinha que levar o dele. Então o grande lance foi esse, né? E aí ele cria a equipe toda do zero, né? Ele traz novos personagens, ele cria a Ilha Krakoa, que é uma ilha viva, inclusive também tem importância muito grande nos X-Men, tá até hoje. Hoje ela é o pátio da Academia Jean Grey para jovens superdotados. E assim, cara, aí o Wolverine ele dá um start maior para os X-Men, porque ele é um personagem que o pessoal caiu no gosto, porque é um baixinho, ele é brigão, mas isso todo mundo já falou, né? Agora, a grande importância do Wolverine mesmo
No caso, não era só essa parte da história dele, da personalidade dele, sim da história dele, que depois foi complementada aí pelo nosso querido Chris Claremont e pelo Frank Miller, que acabou fazendo a história que originou o filme Wolverine Imortal. Ah, sim, é verdade, é verdade. Então depois ele deu até um levante, mas isso já foi nos anos 80. O Frank Miller ele tem esse super poder de energizar personagens que até então são secundários. Ele energizou o Demolidor, deu uma levantada. O Wolverine, nesse caso, já estava um personagem de certo renome nos X-Men, mas ele deu uma levantada, tanto é que depois das aventuras dele no Japão, cara, o Wolverine deu um título próprio. Pô, é mesmo? Foi a primeira vez que ele teve um título próprio? Ele tem essa minissérie dele no Japão, aí o pessoal gosta muito dele com esses assuntos orientais e cria um título próprio do Wolverine, e no início as aventuras dele são na Ilha de Madripoor, que é lá no Extremo Oriente, né? E é engraçado, né, que agora recentemente teve um anime do Wolverine, né? Lá em Madripoor. Né, então. Lá em Madripoor. Isso é muito bacana, assim, tu vê que os X-Men não só funcionam como grupo, mas isoladamente alguns personagens se destacam, né, cara? Inclusive o Wolverine, ele tem um poder que todo mundo conhece, que é o fator de cura e as garras, e ele tem um outro poder que é desconhecido do grande público, que é a autorreprodução. Porque o Wolverine consegue estar nos X-Men, o Wolverine está nos Vingadores, o Wolverine está na X-Force, o Wolverine é diretor de escola, meu irmão, não é fácil dirigir uma escola, e o Wolverine ainda tem o Wolverine, o Dark Wolverine, e mais uns dois, o Wolverine Max, e mais uns 2 títulos mutantes dele. E a gente nem vai falar aí do engodo dele com o Hércules, não, porque isso a gente não vai tocar aqui no assunto. Não cabe, né? Não cabe. Não vem ao caso. Um carinha sinistro que luta sempre contra o crime. Sou primo do Robocop, talvez irmão do Wolverine. Não acho playboyzinho que eu tô de nhenhenhé. Eu sou do Marvel Comics, sou algum dos X-Men. Se liga, mano, perturbado. Essa é minha façanha. Da minha boca rima, do braço teia de aranha. Como um homem grilo no teto.